Como seria se em minutos você pudesse acessar poderosos recursos capazes de transformar a sua vida pessoal e profissional completamente? Sim, isso é possível e eu, André Pérsia, posso te ensinar a fazer isso. Mas antes, eu vou pedir que você toque no sininho para ficar atento às novas publicações constantes sobre PNL, hipnose, coaching e psicologia. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê um like em todos os vídeos e principalmente compartilhe isso com todas as pessoas que precisam. Prepare-se, porque a partir de agora algo transformador vai acontecer na sua vida. Você vê meu ponto? Né? Crenças e valores se remetem a coisas que são tão importantes e orientam as pessoas consciente e inconscientemente. É uma ferramenta muito importante para qualquer pessoa que deseja se autotrabalhar, se desenvolver, principalmente para terapeutas, hipnoterapeutas, programadores neurolinguísticos, coaches e pessoas que trabalham com outras pessoas também. Então, eu estou aqui justamente para fazer esse estudo profundo sobre isso e eu vou começar compartilhando a tela para que a gente possa seguir adiante nesse trabalho fascinante que contribui muito em todos os sentidos para que a gente possa viver muito melhor. Porque a partir do momento que você entende como isso está se manifestando na sua vida de uma maneira geral, você tem mais escolhas sobre o que fazer com tudo isso. Então, slate of mouth ou pré-digitação verbal são padrões verbais que reestruturam elementos e conexões em crenças e declarações de crenças. Ou seja, a pessoa ela tem uma crença estruturada e quando um profissional de psicologia, terapia, coaching, desenvolvimento pessoal, ou a própria pessoa num processo de autoconhecimento, usa os padrões de prestação verbal, ela consegue reestruturar uma crença que estava lá. E por que que ela está fazendo isso? Ela está fazendo isso porque o que estava lá não deveria estar bom. E ela está questionando isso, por isso ela está se questionando a respeito do que fazer e busca algo diferente. Então, essas técnicas podem confirmar, reforçar, introduzir dúvidas, influenciar opiniões ou iniciar ações relativas a uma crença ou a uma nova crença que venha a se reestruturar a partir das reflexões. O propósito não é atacar ou humilhar, mas ajudar a pessoa a ampliar e enriquecer a sua visão de mundo, abrindo-se para duvidar de crenças limitantes e acreditar em algo mais empoderador, porque um dos objetivos da programação neurolinguística como um todo e da prestação verbal justamente é a possibilidade da gente conseguir ajudar com que as pessoas façam coisas boas para si. É, A prestação verbal veio da modelagem de excelentes comunicadores e personalidades históricas que, sendo quem eram e nas palavras, discursos, escritas que fizeram, conseguiram gerar reflexões e fazer muitas pessoas, inclusive até hoje, todos já morreram há muito tempo, né? Mas até hoje seus escritos, suas gravações, suas reflexões acabam mexendo profundamente com as pessoas. Então, os padrões foram identificados inicialmente modelando pessoas famosas que influenciaram positivamente o mundo ou o curso da história através da linguagem. Porque na programação neurolinguística, tudo acontece a partir do momento que você começa a modelar a excelência. Então, essas pessoas eram a excelência no sentido de gerar reflexões, o que acabava quebrando uma série de crenças que as pessoas tinham. Então você tem aí Aristóteles, Sócrates, Platão, Jesus, William Shakespeare, Abraham Lincoln, Sigmund Freud, Mohandas Gandhi, Martin Luther King, Milton Erickson, Richard Bandler também, que ele não está citando aqui, mas ele abertamente modelou, porque o Bandler ele é uma cobra no bom sentido na hora de falar com as pessoas e persuadir. Então também foram examinados padrões de linguagem de pessoas que influenciaram o mundo de maneiras mais negativas, para entender como os padrões podem ser mal utilizados, né? Uma coisa que o Hitler vem fazendo cada vez que abre a boca lá nos seus discursos e outras pessoas também. E o Jutsu vem trazendo tudo isso também para a gente parar para pensar. Isso é bem, bem legal, né? Da gente poder estudar os dois lados da coisa, no meu mapa, pelo menos, né? Então, o princípio fundamental, a energia segue a atenção. Então, a energia flui para onde a atenção vai. Então, o nosso foco determina para onde nós direcionamos a nossa energia mental e física.
né? Então, se você está com problemas e vive mal, independente dos fatores externos e objetivos que estão lá, muitas vezes, né, existe a maneira como nós atribuímos significado às coisas que estão acontecendo. Isso tem a ver com o foco da mente e como a nossa energia é distribuída, né, na nossa vida. Não energia no sentido esotérico ou qualquer coisa assim, é energia mesmo. É que dependendo do significado que você dá, aquilo desanima a pessoa, baqueia as pessoas ficam doentes. Isso é comprovado cientificamente por conta de questões emocionais, psicológicas, relacionamentos, por exemplo. Então, a atenção pode ser muito focada ou vagamente direcionada, influenciando a qualidade e o nível de energia que nós empregamos. Então, nós podemos direcionar a nossa atenção para detalhes específicos, ideias gerais, o passado, o futuro, para nós mesmos, para outras pessoas, para objetos concretos ou o espaço aberto. Tem inúmeras possibilidades, né? Então, a PNL sempre, de uma maneira geral, tem por objetivo mapear como nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, levar uma reflexão. Você está percebendo o que você está fazendo? Sim. Você gosta do que você está fazendo? Sim. Não. Então, o que que nós vamos fazer a partir de agora que você mapeou o que está acontecendo? E isso continua acontecendo no meu entendimento aqui nos padrões de prestidigitação verbal. Então, o poder das palavras na direção da atenção. Então, palavras direcionam. A linguagem, tanto verbal quanto não verbal, é uma das principais formas de dirigirmos a atenção. O paradoxo da negação, o efeito contrário, dizer não pense em um elefante rosa, geralmente faz com que a pessoa pense exatamente nisso. Atenção involuntária, instruções para ignorar algo frequentemente direcionam a atenção para esse mesmo elemento. Não pense nos problemas, é neles que você está pensando. Impacto nas crenças. Frases como nunca duvidei, nunca duvide de si mesmo podem inadvertidamente trazer à tona dúvidas. Então, enquadramento e reenquadramento na experiência. O poder do enquadramento. As palavras não apenas representam nossa experiência, mas frequentemente enquadram. O enquadramento traz certos aspectos para o primeiro plano de nossa atenção, deixando outros em segundo plano. Então, onde nós estamos botando foco, isso gera um enquadramento. E muitas crenças vêm de enquadramentos dados, ou seja, a gente tem experiências, como eu já falei em outros vídeos, essas experiências nos fazem formular hipóteses sobre o que nós estamos vivendo, o que está acontecendo. Isso cria um enquadramento, é uma interpretação, porque o foco está em algum lugar, numa experiência, no sentimento, num resultado. E às vezes a pessoa não se dá conta que aquilo ali é apenas o fruto e o produto da experiência que ela teve, não a única possibilidade possível para ela. É isso que eu mais vejo trabalhando com pessoas na terapia. A ilusão de que você não tem escolhas, quando você sempre tem escolhas. Sempre. Eu não estou dizendo que tudo é responsabilidade sua, culpa sua. Claro que não seria um absurdo, eu não concordo com essa visão, mas depende muito de você também fazer a sua parte para que as coisas possam mudar. Não depende só de você. Tem fatores externos, econômicos, políticos, sociais, etc., que influenciam a vida das pessoas. Isso é um fato. Mas em todos os lugares na história da humanidade, mesmo nos lugares onde tudo é contra pessoas, tem gente prosperando, tem gente tendo resultado. Eu não quero vender aqui uma coisa utópica, porque não é essa a nossa proposta aqui, mas eu quero dizer que você tem escolhas, isso eu tenho certeza. Então, os enquadramentos influenciam grandemente a forma como as experiências e eventos específicos são interpretados e respondidos, devido à maneira como pontuam essas experiências e direcionam a atenção. Seguindo, exemplos de enquadramento. Memória dolorosa. Uma memória dolorosa pode parecer um evento dominante quando percebido no quadro de curto prazo dos 5 minutos que a cercam. Perspectiva de vida. A mesma experiência dolorosa pode parecer quase trivial quando percebida contra o pano de fundo da vida, de toda uma vida de uma pessoa, né? Às vezes você tem um evento que foi difícil, constrangedor, complicado, mas quando você se vê, por exemplo, no meio da pandemia da Covid-19 no Brasil, com 600 pessoas morrendo por dia, é, às vezes para algumas pessoas naquele momento, aquilo que parecia tão complicado perde um pouco a força comparado com alguma coisa maior e outras questões. Foco no passado. Vista com o passado em primeiro plano, uma experiência traumática pode parecer uma ferida não curada.
Foco no futuro, vista como o presente e o futuro em primeiro plano, pode ser uma experiência de aprendizado que tem a possibilidade de mudar a vida de uma pessoa. Estão vendo? Não estão falando da mesma coisa, e dependendo de onde você coloca o foco, você pode ter experiências completamente diferentes a respeito de tudo isso. Então, o processo de reenquadramento. Na definição, reenquadrar, a prestação verbal é um reenquadramento. Por isso que a gente está explicando o que isso significa. Então, reenquadrar envolve usar a linguagem para mudar a nossa percepção de um evento. Então, qual é a linguagem que a gente precisa ter que tem a ver com os resultados que a gente deseja alcançar? Trazer recursos potenciais, objetivos, né, escolhas, possibilidades para o primeiro plano. Então, o objetivo de se praticar isso é que você pense sobre as possibilidades que você tem e saia da simples repetição da zona de conforto, do aprendizado que você fica repetindo, porque essa é uma tendência natural que nós e outros animais também temos. Resultado: permite ver a situação de uma nova perspectiva, revelando oportunidades antes não percebidas. Então, quadro de resultados versus quadro de problemas. Então, quadro de resultados enfoca o estabelecimento e manutenção do foco em um objetivo ou estado desejado. O que você deseja? O que você quer? Toda vez que um cliente me conta todas as mazelas e complicações e outras coisas assim, eu pergunto: o que você quer sobre isso? Você quer ir para a esquerda, direita, para cima, para baixo, para o meio? Para onde a gente vai com isso? Né? Então, qual é o quadro de resultado? Qual é o resultado que você deseja? Porque isso vai determinar aquilo que vai ser feito. Então, isso mantém um objetivo particular ou estado desejado em primeiro plano, mesmo ao abordar obstáculos e desafios. Quadro do problema coloca ênfase no que está errado e no que não é desejado, em oposição ao que é desejado ou querido. Levam a um foco no que está errado e não no que está funcionando. Então são duas perspectivas. No meu entendimento, nenhuma delas é melhor ou pior. Você pode perceber aquilo que está errado, qual é o problema, mas não adianta só parar aí. Tem um monte de pessoas que me procuram na terapia que percebem tudo que está errado e vêm com 500 problemas e porque tem esse metaprograma, né, que é foco na diferença, no que pode dar errado, que é um metaprograma estudado pela programação neurolinguística, isso não é um problema em si, é apenas uma característica. Por quê? É o que grandes pessoas que mudaram a humanidade já fizeram? Perceberam tudo que estava errado, se perguntaram logo em seguida, então o que eu vou fazer com isso? Então o que pode dar certo? Se isso pode dar errado, então o que pode ser o oposto disso, por exemplo, né? E revolucionar o mundo com ideias, invenções, medicina, etc e uma série de outras coisas. Então, característica do quadro do problema: foco negativo. Concentra-se no que deve ser evitado ou no que está errado. Busca por causas, tenta identificar o que causou o problema e por que é um problema. Atribuição de culpa, frequentemente busca determinar de quem é a culpa pela situação. Já se você está trabalhando com característica do quadro de resultados, né, você tem o foco no desejo. Concentra-se no que é desejado, não no que se quer evitar. Busca-se soluções, explora como alcançar o objetivo desejado. Identificação de recursos, identifica os recursos disponíveis para atingir o objetivo. Então, são caminhos diversos. Então, trabalhando na importância do quadro de resultados, foco no positivo, mantém a atenção no objetivo desejado, orientação para soluções, promove a busca por caminhos e recursos, motivação, inspiração e perseverança, flexibilidade permite adaptação e criatividade. Então, identificando crenças limitantes. Indicador-chave: uma crença formulada em um quadro de problema é um dos primeiros e mais importantes indicadores de que provavelmente é ou se tornará uma crença limitante ou um vírus do pensamento. Um objetivo do Slate of Mouth, ou pré-citação, um objetivo chave seria reenquadrar tal declaração de crença para trazer o resultado desejado para o primeiro plano. Então, por que a gente faz o Slate of Mouth, a pré-citação? Para que você possa, ao invés de ficar se lamentando e sofrendo pelo problema, não estou dizendo que seus sentimentos não são importantes e que sentir e processar dor, perdas, etc., não são importantes. Isso é muito importante. Mas depois ou enquanto você está fazendo isso, você também focaliza em resultados. Para mim, esse é o grande diferencial da programação neurolinguística, que ao mesmo tempo que está acolhendo, trabalhando e aceitando, no sentido de estar acontecendo a realidade daquilo que está acontecendo com você, ao mesmo tempo a programação neurolinguística busca
possibilidades de você viver melhor, estar melhor em todos os sentidos. Então, isso é uma coisa bastante interessante aí da gente parar para pensar e refletir. E é por isso que eu gosto de trabalhar com a PNL, é por isso que os resultados vêm bem mais rápidos, independente da técnica. Essa é um modus operandi da PNL, porque está acolhendo você no seu tempo, no seu ritmo, etc. Mas, ao mesmo tempo, tem sempre um questionamento, perguntas e tal, que estão te perguntando, tá bom, e agora? Não é uma pressão para você sair fazendo coisa na marra, sem vontade, mas existe um convite, uma reflexão, uma lembrança de que é possível você poder focalizar no resultado e ter alguma coisa melhor ainda. Então, pressuposto em problemas. Problema aparente. Meu problema é que tenho medo do fracasso. Objetivo implícito, ser confiante de que vou ter sucesso, ou intenção positiva, como a gente chama na PNL. Reenquadramento, focar na confiança e no sucesso desejado. Né? Então você pode aprofundar a dor e buscar mais coisas erradas, que também não tem problema se você investigar coisas, desde que você focalize também no que você vai fazer a respeito disso. Então, o perigo das formulações negativas, a armadilha inconsciente. As pessoas frequentemente formulam seus objetivos de forma negativa, sem perceber. Então, exemplos comuns: quero evitar constrangimento, quero parar de fumar, quero me livrar desse obstáculo. Não pense no azul, não pense no elefante rosa. Lembra que eu falei? É isso que você está pensando. Consequência, isso coloca o foco da atenção de volta no problema, reforçando-o paradoxalmente. A intenção é boa. Muitos terapeutas, gente, eles não estão fazendo nada errado, é porque a PNL foi uma mudança de paradigmas. A maioria das terapias foi influenciada, e eu sou muito grato ao universo, porque na hora certa, antes de eu estudar psicologia, eu encontrei o livro O Ponto de Mutação do Fritjof Capra, que fala justamente da influência dos paradigmas, como eu já falei em inúmeros cursos aqui. E eu entendi que o paradigma newtoniano, cartesiano, influenciou a ciência do século XIX, influenciou a medicina do século XIX, que influenciou Freud e outras pessoas do século XIX. Então, toda a psicologia foi criada em cima de qual é a causa, qual é o problema. Né? A intenção é positiva, era a única coisa que as pessoas sabiam fazer na época. Palmas, eles foram revolucionários e mudaram o mundo de uma maneira geral. Só que hoje a gente tem outras necessidades, as coisas mudaram atualmente. A PNL veio mostrar que se você fica muito só preocupado com o problema, com a causa e com a dor, é para lá que você vai e você reforça isso cada vez mais. E é um erro você acreditar, né, do que a PNL e outras psicologias já estudaram, que você apenas mergulhar e chafurdar na dor é o único caminho para mudança, porque não adianta você chafurdar na dor se você não acessa recursos para poder fazer a mudança. Não adianta eu desejar construir um arranha-céu se eu não sou engenheiro, tá? Então você precisa em algum momento trabalhar aquilo o que vai fazer com que você mude. O que as psicologias tradicionais, como a psicanálise e outras tentam fazer, é manter a crença de que você vai ficar para sempre, para sempre, para sempre esperando o dia em que as coisas vão ser diferentes. Um dia você vai saber como fazer. Às vezes acontece que a pessoa aprende, mas para que jogar dados e contar com o erro se você pode ajudar a pessoa através de processos de PNL a ir para onde ela quer, não para onde eu quero. Eu não vou nunca dizer para um cliente para onde ele deve ir, qual é a solução que ele deve ter. Mas quando ele diz, eu sei que eu quero ir para lá, eu sei que eu tenho uma fobia, então para que ficar 10 anos falando da fobia se eu posso trabalhar a cura de fobias e às vezes na maioria dos casos a pessoa consegue resolver aquilo numa única sessão. Então para que eu vou deixar ele 10 anos falando da fobia? Eu acho que isso seria um sadismo da minha parte, já que eu tenho uma ferramenta que pode fazer a pessoa ser diferente, fazer diferente. Então, aplicando o quadro do resultado, identificar o desejo. Pergunte sempre, né? Terapeuta, coach, hipnoterapeuta, programador neurolinguístico, pessoas que trabalham com desenvolvimento de outros, o que você quer realmente? Faça com que a pessoa em algum momento comece a visualizar esse resultado. Todas as minhas induções fazem a pessoa ir exatamente por esse caminho. Foco nos recursos. Quais são as habilidades e os recursos que você tem para fazer as coisas acontecerem? Planejar as ações. Determine os passos concretos para o objetivo. Que presta atenção numa coisa. Você só vai mudar quando você entender e souber o que é possível, isso estiver claro para você. Quando você se sentir capaz
que é quando você vai acessar recursos que vão te dar uma espécie de empoderamento de que eu posso, eu sou capaz, porque eu tenho recursos, eu tenho capacidades, talentos que eu posso usar para fazer alguma coisa aqui. E é isso que terapias tradicionais não ajudam as pessoas. Elas querem que as pessoas descubram sozinhas coisas que elas nunca estudaram, nunca aprenderam. E eu mereço, que é um desejo de pertencimento. E você tem que ter plano e ação para que isso aconteça. Não adianta só você querer. Por isso que na maioria das minhas induções, eu peço para a pessoa visualizar a ponte ao futuro, o estado desejado, em coisas concretas da vida dela. Eu não quero lá pensar, eu quero ser uma pessoa alegre, feliz. Isso é vazio, não fala nada. É alegre no meu trabalho, é ter um relacionamento com fulano, cicrano e beltrano melhor, porque isso vai trazer mais produtividade no trabalho. Então você trabalha em cima de coisas concretas. Então, benefícios do quadro de resultados: aumento da motivação, focar no resultado desejado, aumenta a motivação e o entusiasmo, maior criatividade, estimula o pensamento criativo na busca de soluções e atitude positiva, promove uma mentalidade mais otimista e construtiva. Então, técnicas do Slate of Mouth, né? A intenção foca na intenção positiva por trás de uma crença limitante, né? Porque está pensando que tem uma parte da pessoa que aprendeu aquilo, está cumprindo um objetivo, e a gente tenta que a pessoa se concilie com isso e se reconecte, porque o que é positivo é positivo. Então tem uma parte que quer que a pessoa seja livre, isso é positivo. Mas às vezes ela, no processo de ser livre, ela está se drogando e se destruindo. Então, aplicando a técnica da intenção crença limitante, por exemplo, sou muito cauteloso para ter sucesso nos negócios. Identificar a intenção. A intenção positiva é evitar riscos desnecessários. Reenquadrar. Se cautela pode ser um ativo valioso para tomar decisões. Só cautela pode ser um ativo valioso para tomar decisões sólidas. Então você está reenquadrando, você está ajudando a pessoa, ao invés dela ficar mal porque tem essa questão, mostrar que isso, inclusive, é uma coisa boa até para que ela evite riscos. Que bom que você é cauteloso, se você é melhor ainda para você. Mas como é que a gente pode fazer você é, usar essa cautela de uma maneira que te leve para frente, não que te trave? Que é para a pessoa poder fazer de outra maneira. Estou utilizando a técnica da redefinição, exemplo, sou muito velho para aprender novas tecnologias. Redefinição, experiência em vez de velho. Então você está redefinindo, isso, vocês vão ver que é um padrão lá da prestidigitação. Sua experiência lhe dá uma base sólida para entender o contexto e aplicação de novas tecnologias, o que pode ser uma grande vantagem de aprendizado. Acho que nós fizemos, acho que uma das primeiras aulas, aquela coisa do reenquadramento em uma palavra, lembra? Exatamente isso. Você se dá conta do que a pessoa está dizendo, mas você redefine algo de uma maneira que aquilo ali seja mais positivo. Ah, você está ajudando a pessoa a negar sua velhice? Não, de jeito nenhum, né? Mas ela está usando velho como pejorativo. Então, por que que eu vou reforçar isso? Né? Se a pessoa ela quer e procurou para ajudar. Então, em vez de dizer sua velhice lhe dá uma base sólida, eu poderia dizer, mas não é mais interessante dizer sua experiência lhe dá uma base sólida? Eu estou acolhendo aquilo que a pessoa está dizendo e, ao mesmo tempo, eu estou propondo outras possibilidades. Explorando consequências. Crença inicial: não sou bom o suficiente para pedir um aumento. Consequência negativa: ficar restrito na carreira e frustrado financeiramente. Consequência positiva da mudança: oportunidade de crescimento profissional e melhoria na qualidade de vida. Então você tem aí uma mudança acontecendo. Então, aplicando a técnica de chunking. Chunking em inglês significa segmentação. Você pode segmentar para cima, abrindo para muitas possibilidades, abrindo, abrindo, ou sendo cada vez mais específico em detalhes, dependendo do processo. Então, visão ampla. Considera o impacto na carreira a longo prazo. Contexto médio. Avaliar o papel atual na empresa. Detalhe específico. Focar em habilidades e realizações individuais. Então você trabalha com uma pessoa tanto segmentando para cima, considerando grandes possibilidades, num processo que envolve a PNL, e ao mesmo tempo, né, você pode ir nessa régua, indo para cima e para baixo, em detalhes médios e específicos, quando for o caso. A gente não pode sacrificar pessoas que podem fazer um bom uso disso, porque tem algumas pessoas que podem manipular.
né? Então a gente orienta todo mundo para que todo mundo fique atento para manipuladores, né? Porque o problema não é a técnica, são os manipuladores. Porque quem é manipulador, como eu sempre digo, vai manipular, seja na hipnose, seja na PNL, seja na psicologia, na medicina, na advocacia, no negócio, na venda de passagens aéreas, como teve casos aí e tal. Então, quem é do mal e engana as pessoas vai fazer. E isso não é um problema da técnica, é um problema do caráter dessas pessoas. Então a gente tem que ter isso bem definido. Então, até o nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar aí a aprofundar o conhecimento em crenças, nessa maestria em crenças. Até lá. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas, onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade, outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro palestras, cursos, ministro formações e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Persia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/AndréPersia, para me visitar no TikTok, @AndréPersia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.